Vamos lá, gente. Boa tarde, aula 30. Falaremos hoje sobre a República, tá? Proclamação da República, tá? Então, falamos aí sobre como foi feita a independência do Brasil. O Brasil rompe com Portugal, sobre o primeiro reinado, sobre o período regencial. Falamos também sobre a economia do segundo reinado, a importância do café, da modernização, da Guerra do Paraguai, da modernização da mão de obra, da chegada dos imigrantes, tudo isso no período dos reinados, né, entre 1822 até 1889. E falamos na última aula sobre abolição, fim da escravidão, tá? Então, hoje falaremos sobre a proclamação da República, tá certo? Nada mais é do que o fim do governo imperial, tá? Do Império do Brasil, que se iniciou lá em 1822, quando Dom Pedro rompe com Portugal, né? O Brasil deixa de ser colônia de Portugal, e que vai durar até 1889, quando é proclamada a República do Brasil, tá? Só para a gente não perder de vista, o Brasil foi o único país da América a se tornar independente e virar monarquia, virar império, tá? Todos os países americanos, todos sem exceção, do menor ao maior, ao se tornar independente, também se tornaram república, tá? Com eleições, com presidente, com constituição, com direitos definidos mais amplamente. O Brasil foi o único que abandonou ser colônia de uma monarquia para se tornar uma monarquia, tá? Então o Brasil foi meio que correu contra a maré, tá? E desde óbvio de que isso aconteceu, parte das pessoas que viviam no Brasil, pessoas que ainda foram nascendo durante o período do reinado, pessoas insatisfeitas, com toda razão, com o andamento que o Brasil tinha, com questões como a escravidão, a posse de terra, os latifúndios, como o governo priorizava somente os estados do Sudeste, principalmente São Paulo e Rio. Então, todas essas questões foram gerando insatisfações na população, que se revoltou em vários momentos, tentou se separar e tudo mais, já falamos disso, e fez florescer um sentimento de republicanismo, tá? Boa parte das pessoas, mesmo dentro do Congresso, entre os deputados, era republicano, tá? Eles eram contra a manutenção da monarquia. Eles queriam que acontecesse no Brasil mesmo que aconteceu no restante da América, tá? Eleições, um funcionamento diferente, tá certo? Em parte é isso. Fora isso, você vai ter outras questões, tá? Esse republicanismo, essa ideia republicana, ela vai desde o começo, surge lá com Dom Pedro. Quando foi feita a independência, já havia um grupo que preferia a república, tá? Pessoas que desejavam que o Brasil se separasse e se tornasse uma república. Não aconteceu, esse grupo continuou existindo, foi aumentando, e quanto mais as insatisfações sociais cresciam, maior esse grupo se tornava. Soma-se a isso a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, os soldados vão, brancos, negros, do Brasil todo vão, alguns porque são soldados, outros porque são da Guarda Nacional e outros porque são voluntários da pátria, foram obrigados. Voluntários da pátria é só no nome, tá? As pessoas foram convocadas aí ou era preso, tá bom? Não tinha ninguém voluntário, não. Foram para a guerra, e aí vão lutar no Paraguai, um país menor, que na época estava crescendo, se tornando poderoso, mas um país menor que o Brasil, mas que era uma república. E eles vão ver que lá as coisas estavam muito melhores. Então o Paraguai é um país mais pobre, menor de tamanho, menor em população, governado por Solano Lopes, um ditador, mas que tinha uma condição melhor que a gente. Era uma república. De um jeito ou de outro, Solano Lopes foi eleito. Lutaram com soldados argentinos, que era uma república. Lutaram com soldados uruguaios, república. Eles viram ali como funcionava, como era, e obviamente perceberam que era muito mais justo, muito mais
simpática ideia da república do que da monarquia, que funcionava melhor como república. Tá? E vão voltar da guerra. Essa galera vai voltar da guerra, ela vai voltar da guerra com duas transformações. A primeira é a questão da escravidão, que antes todos eram favoráveis, e uma grande parte vai voltar contrário à escravidão. Falamos disso na aula anterior. Até ampliando o movimento abolicionista e ajudando na questão da abolição. Então você tem esse crescimento do ideal republicano, porque a galera volta contra a escravidão e volta com uma ideia mais republicana, de que não precisa ser império, que poderia ser algo melhor. Então você vai somar um grupo de republicanos que já existe com um grupo de pessoas recém-republicanizadas, né? Pessoas que foram conhecer a república e compraram essa ideia. Você vai ter, por um lado, uma questão econômica, que o grande apoio do imperador, o que sustentava o imperador, era os produtores de café, era uma troca. Por um lado, Dom Pedro II governava para os cafeicultores, por outro lado, os cafeicultores sustentavam o Império do Brasil, faziam com que o Império se tornasse forte, poderoso e durável, vamos dizer assim. As pessoas não acreditavam na queda do Império porque ele era apoiado por esses fazendeiros, que eram quem sustentava o país. E se os fazendeiros do café, que bancam a economia do país, apoiam o Império, é Império e acabou. Tá? Só que com o fim da escravidão, um ano antes, em 1888, o Império perde esse apoio. Muitos fazendeiros vão ficar, embora esses fazendeiros, mesmo com o fim da escravidão, tenham recebido vários benefícios de indenização e tudo mais, eles vão parar de apoiar o Império, eles já não vão depositar no Império o dinheiro e os esforços que eles punham antes. O que eles queriam do Império? A manutenção da escravidão. O que aconteceu com a escravidão? Acabou. Não tem mais muito que o segure junto ao imperador. Então o imperador ele perde uma base de apoio poderosíssima. E aí ele vai se escorar em outras duas bases de apoio, que é a religião, a Igreja Católica. O Brasil era um país católico, ser católico era obrigado por lei. Isso deu até confusão com alguns protestantes, imigrantes alemães que vêm para o Brasil, poloneses, e chegam aqui são protestantes. Isso vai dar uma confusão danada. Tá? Então o Brasil vai se apoiar na religião e no exército, porque o imperador é o comandante do exército, como até hoje o presidente da república é o comandante em chefe do exército. Na época, o imperador era o comandante em chefe. Então você tem lá em hierarquia os cargos do exército, mas acima de todos era o imperador. O imperador mandava no exército. Como em teoria o exército hoje, o presidente manda no exército. Hoje você tem outras questões. Senão qualquer maluco que chega lá presidente pode usar o exército porque ele bem quiser. Não é bem assim. Hoje não é mais bem assim. Tá? Só que tanto a religião quanto o exército também vão ter problemas com o império. Tá? No caso da religião, você vai ter... É um assunto mais complicado, tem no texto lá, vocês podem ler, mas você tem, de tempos em tempos, quase todo ano, ou períodos maiores, o Papa ele vai determinar regras a serem cumpridas, que se chama bula papal. E no Brasil essa bula era seguida, o imperador assinava a bula, do jeito que ela vinha, o imperador manda, segue a bula papal, o Papa mandou, segue. Só que a igreja, já nessa segunda parte, do final aí do Império, na época as pessoas não sabiam que era o final, né? A igreja vai ter um atrito com o imperador brasileiro por causa da maçonaria. A maçonaria, um dia desses a gente fala mais disso, tá? Mas o que vai acontecer? Você vai ter um grupo,
são os maçons, que no Brasil sempre estiveram ligados ao governo, lá desde o começo, desde a independência. Pedro I, Pedro II eram maçons, faziam parte da maçonaria. E o Papa condena a maçonaria. Ele diz que não pode, a pessoa não pode ser católica e maçom ao mesmo tempo. Então você vai ter um problemão do Papa com o imperador. O Papa falando mal, proibindo, execrando a maçonaria, da qual o imperador fazia parte, da qual boa parte do governo brasileiro fazia parte. E aí o imperador vai dar o troco e não assina a bula papal. Aquela bula que o Papa fazia todo ano, com as regras a serem seguidas, que o imperador brasileiro sempre assinou, do jeito que vinha, ele assinava e tinha que cumprir aqui no Brasil, o imperador não assina. Numa clara revide, né, contra o Papa. E aí você vai ter um estremecimento das relações entre a Igreja Católica e o governo brasileiro, entre o Império Brasileiro e a Igreja. Depois o Papa e o Imperador vão fazer as pazes, vão ficar amiguinhos de novo, mas essa relação que era antes uma relação sólida, ela vai estar estremecida dos dois lados, mesmo após as coisas terem se acertado. O imperador mandou prender cardeal, prender bispo. Quando isso tudo se acerta, os bispos são soltos, o Papa volta atrás na questão da maçonaria. Quando isso tudo se resolve, a relação volta, ela não volta a ser o que era antes, ela está estremecida. Tá? Então, todos os apoios que o imperador tinha, eles vão caindo um a um. E o último é o exército. Tá? Com o retorno dos soldados da Guerra do Paraguai e a necessidade de você profissionalizar o exército brasileiro, dentro do exército vai crescer muito essa coisa do ideal republicano. Fora isso, você vai ter o positivismo, uma linha ideológica que vem da Europa, de um cara chamado Augusto Conte, sobre o progresso, sobre como as coisas precisam ser organizadas, se ter uma ordem, se ter um contrato social claro para que exista, que o país possa progredir, que não poderia ficar na mão de uma pessoa só, que deveria haver um consenso e tudo mais. Esses ideais vão bater no exército e vão achar espaço dentro do exército. E Dom Pedro está vendo o que está acontecendo. E aí Dom Pedro começa a censurar o exército. Os militares já não podem dar entrevista para jornal, não se pode publicar nada dito pelos soldados, pelos militares, às vezes cargos altos. Se eles falam com jornalistas, eles são punidos. Qualquer declaração mais ligada à república, ao positivismo, ela é encarada como uma traição pelo imperador e que pune esses militares. Então você vai ter também um estremecimento entre o império e o exército. E aí você vai ter o império, que antes era apoiado pela economia, pela igreja e pelo exército, sabe, uns pilares. O maior era a economia. Com o fim da escravidão, com a Guerra do Paraguai, com os sopros de modernidade que o convívio lá da Guerra do Paraguai trouxe, do fim da escravidão e tudo, essas bases de apoio do império vão se perdendo. O império não consegue mais se apoiar se segurar nos fazendeiros do café, que já não estão mais vendo vantagem em brigar por Dom Pedro II. O exército também, a igreja também, pelo que eu expliquei, e aos poucos esses apoios vão fraquejando, e a reação de Dom Pedro, quando ele se vê acuado, quando ele se vê perdendo apoio, é ir para cima, é tentar, como ele não consegue reaver isso na conversa, ele vai tentar reaver isso na força, punindo os que vão contra, prendendo pessoas, ameaçando prender inclusive o comandante-geral, o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o comandante-geral do Exército Brasileiro naquele momento. E aí o Exército, Marechal Deodoro da Fonseca, amigo pessoal de Dom Pedro II, quando se sente ameaçado por Dom Pedro II, de prisão e tudo mais, vai
E aí também tem uma outra coisa. Os republicanos não queriam que a república fosse feita pelo exército. Para os republicanos, em geral, quem tinha que conseguir a república era eles, que o Brasil teria eleição e tudo mais. Eles não queriam uma república feita pelo exército para não dar o ar de golpe militar. Mas é o que vai acabar acontecendo. Quem vai, quando se sente acuado por Dom Pedro, quem vai encabeçar o movimento republicano, depor, tirar Dom Pedro II do cargo, expulsá-lo e transformar o Brasil numa república, é o Marechal Deodoro da Fonseca, em 15 de novembro de 1889, dia da proclamação da República no Brasil. Sem guerra, sem batalha, sem nada, tá? Foi lá, pegou o imperador, a família, arruma a mala e vaza. E a partir de hoje vira república, tá? Não houve um tiro. A população nem ficou sabendo, só pelos jornais do outro dia, dos dias, nas semanas seguintes, é que as pessoas foram descobrir que o Brasil não tinha mais imperador, tinha uma república, certo? Então, esse é o processo de proclamação da república no Brasil. É muito mais um processo de perda de apoio do império do que de um processo republicano mesmo. Embora a república tenha, o ideal republicano tenha ganhado muito espaço ali após a Guerra do Paraguai, mas os conflitos do Império com os fazendeiros por causa da escravidão, com a igreja por causa da maçonaria, com os soldados para tentar abafar esse ideal republicano que esses soldados vinham demonstrando, esses conflitos é que acabaram minando de vez o Império Brasileiro. E aí, em 1889, um ano depois do fim da escravidão, algumas coisas estão ligadas. O Brasil deixa de ser um império e vai se tornar a República Federativa do Brasil, tá? Onde cada estado brasileiro vai ter o direito de fazer suas próprias leis e todos obedecerão uma lei geral, que é a lei federal, que é o que a gente tem até hoje, beleza? Falaremos disso na próxima aula. Nesse primeiro momento você ainda não vai ter uma república, aquela república dos ideais iluministas, tá? Ainda a gente vai ficar um pouquinho aquém disso, por causa da questão militar, né? Quem faz a república é o exército, e aí o exército vai tomar o poder. É quase que um golpe militar mesmo, não é, mas é quase como se fosse. Tá bom? Até mais, gente. Fui. Essa é a última aula da semana, tá? Na sexta, podcast aí, eu e a Larissa agora toda sexta podcast, entrevistando algum professor, algum aluno, alguma pessoa com alguma coisa pra gente passar para vocês. Inclusive a partir dessa semana com a participação de vocês, com enquetes e tudo, vai valer, vai ter a coisa da presença, tudo isso no enquete, tá bom? Fui!